Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos no YouTube e também no TikTok. Apoie-nos no apoia.se/La Mescla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje conversamos com a jornalista Bia Pasqualino, criadora e host do podcast A La Cubana, que, como o próprio nome já diz, é sobre essa ilha caribenha, cuja política é reivindicada tanto pela esquerda como um exemplo de uma revolução socialista que chegou e perdura agora no século XXI, e pela direita como um exemplo de um lugar horrível para onde você pode mandar qualquer um que acredite em um mínimo de justiça social. Seja muito bem-vinda, Bia. Oi, Miriam, obrigada. É um prazer estar aqui no seu podcast. Queria dar um alô aí para os ouvintes. Obrigada pelo convite. Bia, se alguém te disser, vai para Cuba, o que você responde? Vou agora. Me leva, me leva. Vou agora, mas assim, vou para visitar. Vou ser bem honesta, não vou para viver. E aí não quer dizer que eu estou criticando a ilha e o regime comunista, mas ao longo da nossa conversa vai dar para entender que a vida lá não é nada fácil, muito pelo contrário, né? Eu Então, já pensei em vestida de vermelho com a minha camisetinha da Ursal, em alguma manifestação da direita, da extrema direita, para ver se alguém efetivamente me manda para Cuba e me paga uma passagem para lá. Mas fiquei seria com um pouco de ótimo. medo, da violência que eu poderia sofrer ali. Em vez de me mandarem para Cuba, possivelmente me mandassem para o hospital, não sei. É, mas Mas também vamos tá lá, ruim te Bia. mandar tá ruim te mandar para os Estados Unidos também agora, né, então agora tá melhor ficar aqui, viu, talvez. É, é. Não, se tiver passagem paga e visto garantido e tal, eu vou para quase qualquer lugar. Ótimo. Bom, então, antes da gente realmente entrar a fundo nas polêmicas, né, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória e como você chegou a ter esse interesse por Cuba, né? O que aconteceu na sua vida que você resolveu fazer um podcast sobre Cuba? Bom, Cuba entrou na minha vida, por questões familiares, porque eu tive pai e mãe de esquerda. Minha mãe fez faculdade na São Francisco em 1968, então você consegue imaginar o que ela enfrentou já no Brasil. Meu pai era metroviário sindicalista, os dois com uma trajetória de muita pobreza. Então eu fui desde pequena ensinada a ser muito consciente sobre as condições sociais e econômicas, isso no cotidiano, né. E meus pais passaram a lua de mel em Cuba, por conta disso, quando eles se casaram nos anos 80. E é engraçado que é uma das poucas memórias que eu tenho com 5 anos, eu lembro deles saindo, e isso sempre ficou na minha cabeça. E ao longo da faculdade, eu não tive nenhuma militância no ensino secundário, que a gente falava, o colegial, mas depois, na faculdade, sim, eu me aproximei do Movimento Sem Terra, eu fiz jornalismo, e aí comecei a fazer programa de rádio para o MST e fiquei 20 anos. Até uns 4 anos atrás eu estava lá fazendo comunicação para eles, as diversas iniciativas. E ali sim eu comecei a entender propriamente o que acontecia em Cuba. E é muito difícil entender. Então, se alguém quiser resposta simples sobre Cuba, não adianta nem tentar, porque é tudo muito complexo. Então, eu acabei da faculdade, anos depois, fazendo um mestrado. Eu nem sou acadêmica, nem tenho esse perfil, vou confessar, mas eu sempre quis conhecer Cuba e quando eu terminei a faculdade eu fui para lá. E ali eu conheci a Rádio Rebelde. A Rádio Rebelde, para quem não sabe, é a rádio que o Che fundou clandestinamente na guerrilha, que depois acabou com o triunfo da revolução. E eu fiquei fascinada, eu fiquei indignada que eu nunca tinha ouvido falar dela no Brasil.
e nem na faculdade de comunicação, no jornalismo. E a partir daí saiu um mestrado, porque eu queria escrever um livro sobre ela, e eu precisava de prazo, porque se me deixa eu não faço as coisas no prazo certo. Então me obriguei e fiz esse mestrado, depois entrei no doutorado também, e estudei ao longo dos últimos 15 anos essa rádio. E por conta disso eu fui para Cuba umas 6 vezes. E eu ao longo de 2003 até a última vez foi 2025. E cada viagem eu vi uma Cuba diferente. Infelizmente, da última vez que eu fui, eu vi uma Cuba muito difícil. Eu vi também, um pouco depois da pandemia, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas é isso, eu quis estudar essa Rádio Rebelde, porque eu acho que as iniciativas de rádio, veja só, hoje eu tenho a produtora a Rádio Tertúlia, eu acho que as iniciativas de rádio nos ajudam também como luta política. Luta nas áreas sociais, de cultura, como você está fazendo aqui, é uma ferramenta super importante. Então acabou que eu fui para essa área do rádio, já há muito tempo, e fiquei com esse pé em Cuba. O A la Cubana surge da minha inconformidade total da viagem que eu fiz no ano passado e que eu voltei muito angustiada com o que eu vi lá. E eu não sabia o que fazer, né, quem sou eu, não é mesmo? Sozinha ainda. E aí eu falei: "Bom, o que eu sei fazer é podcast". Então, foi aí que surgiu o A la Cubana, só que é isso, ele é sem patrocínio, ele é um projeto pessoal meu, eu falo que não é um projeto profissional, é algo para alimentar minha alma e dividir visões sobre Cuba, que também é muito polêmica. Então, até hoje, acho que vamos chegar agora nesse mês em 10 episódios, que eu convido cada vez uma pessoa que foi para lá ou estudou, enfim, para falar sobre Cuba. E aí a gente vai, eu falo, né, até no podcast, que a gente vai montando esse mosaico para tentar entender um pouco do que é Cuba hoje, de como é que foi a história, sem grandes utopias, mas que a gente consiga ir juntando essas peças. Muito legal, e a gente tem essa coisa em comum que é tentar trazer as pessoas que estão realmente estudando, produzindo, vivendo, os contextos dos quais a gente está falando, né. Então eu gosto aqui no La Mescla de trabalhar muito com a partir dos estereótipos, né. Chimamanda maravilhosa Adichie, maravilhosa, tinha que estar lá no documento dela, diz que o problema dos estereótipos não é que eles sejam falsos, é que eles são incompletos. Então, pensando aqui nos estereótipos de Cuba que se tem aqui no Brasil, quais são os principais estereótipos e quais são as partes incompletas desses estereótipos de Cuba? Bom, daria para falar vários dias sobre isso, mas vamos lá, vou tentar lembrar de alguns que eu acho que, principalmente para quem nunca foi, eu fui meio que quando eu fui desconstruindo. Eu acho que uma das coisas que, as pessoas imaginam sobre Cuba é que você chegando lá é tudo do Estado, é tudo do governo cubano, assim, as lojas, as tudo. E não é. Então, assim, o que a gente estuda sobre Cuba e sobre como é que foi eles adotarem o socialismo, que não foi logo depois da vitória da Revolução, demorou 2 anos, então não é, embora os ideais fossem o socialismo antes, mas que virou mesmo ali na lei, tudo foi só em 61, e a Revolução foi ganha em 59. Mas hoje, até porque tem que se adaptar ao mundo de hoje e principalmente ao bloqueio econômico, a gente fala bloqueio econômico, mas não é só, porque ele atinge todas as áreas da vida do cubano, né, que já tem mais de 60 anos, o governo cubano foi se adaptando e foi adotando medidas econômicas que foram ajustando um pouco como é que era esse modelo na prática. Então, assim, você tem lojas particulares, você tem restaurantes particulares, não é que o governo pega o seu dinheiro, sabe. Uma outra coisa que as pessoas falam assim, você chega lá e você compara quanto é o seu salário no Brasil com quanto é o salário do cubano. Primeiro, que esse é um erro crucial. Nossa realidade no Brasil não tem nada a ver com a realidade de Cuba. Então, se aqui a gente precisa ganhar um salário para pagar segurança,
né, segurança, vigia, se tem que pagar plano de saúde, se tem que pagar escola particular, se tem que pagar, enfim, todas essas coisas que a gente sabe, lá, isso tudo é gratuito, de boa e ótima qualidade. Então é um mundo que, por exemplo, você não teria que gastar nada com isso. Para além disso, Cuba tem a história da esqueci como é que é o nome, mas é da cartela que eles recebem todo mês, de alimentos que todo mundo tem direito só por ser cubano. Cartela, obviamente, e aí sim a gente tem que falar dos problemas, ela não é suficiente para a alimentação de um cubano mensal, mas ela é fundamental para você conseguir o mínimo, coisas que, por exemplo, aqui no Brasil, você se não tem as políticas de Bolsa Família, essas políticas de renda, se as pessoas não têm acesso a isso, elas não têm o básico. Então, quando você chega lá e fala assim: "Nossa, um cubano ganha $6 de salário", coitados. Coitados de estarem vivendo há 60 anos com bloqueio de outro país, porque o outro país não gostou das medidas do governo cubano. Mas esses $6, ele não equivale aos R$ 36 mais ou menos, né, 30, R$ 36 que seria no Brasil, que seria inviável você ter um salário assim. Então, é tudo muito complexo. Então tem esses estereótipos, por exemplo, eu quando fui com 20 anos, eu adorava tanto Cuba, assim, cegamente, né, utópica como a juventude é, e cheguei lá achando que todo mundo era meu amigo, todo mundo era meu irmão, e eles realmente são ótimos, ótimos mesmo, assim, eu fiz amigos pra vida. Mas são pessoas como as pessoas do Brasil, veja só, tem gente que é legal, tem gente que não é legal, tem gente que te dá golpe, tem gente que não te dá golpe. Lá também. Enfim, a lista é longa de que, ai, as pessoas não podem criticar a revolução. Olha, vou te falar, o que eu tive já de conversas ali com pessoas que têm críticas à revolução, eh, é, assim, em bar, em boteco e na rua, não existe esse clima de não pode falar. Não, o que não pode é que nem aqui, não pode atentar contra o governo e entrar lá no quebrando tudo no Congresso e no Palácio do Planalto. Lá também não pode, você não pode atentar contra o Estado, né. Mas como é o governo cubano já vira uma coisa como se fosse uma repressão aleatória, né, ideológica e enfim, são algumas das ideias, assim, que quando a gente chega lá, a gente vê que a realidade não é tão simples, sabe. Hum. E aí tem uma frase do jornalista Ricardo Amorim que diz. Em Cuba só tem três coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Aí você juntou duas, que é o ensino de medicina. É isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recurso, continua funcionando. Essa ideia, na sua experiência, na sua visão, nos seus estudos, faz sentido agora em 2026? Realmente funciona saúde, educação e segurança? Olha, primeiro, eu já acho que se fosse só isso, estava maravilhoso, porque tá melhor que boa parte do mundo, né. Então, assim, a minha visão não é de que o só é pouco, é de que o só é do fundamental. Mas vamos lá, Claro, vamos pra esse só eu acho extremamente irônico, porque aqui é justamente o que não funciona. exato, exatamente. Então vamos lá. A questão de segurança, eu tive várias conversas com cubanos e eles têm muita dificuldade de entender o que é problema de segurança real, a profundidade. Então eles chegam lá e falam assim: "Olha, tome cuidado, porque você pode ser assaltado, que alguém pode levar sua câmera". Gente, eu nunca tive uma sensação de segurança tão grande como eu tive nas vezes que eu fui para Cuba, assim, de um nível que só quando eu volto para o Brasil eu percebo como eu vivo em alerta. Eu moro em São Paulo, né, então já está explicado. Você vai lá, você não vai sentir essa questão de insegurança mesmo, mas para eles ter um caso em 3 meses que eles ficaram sabendo, é muito, porque eles estão acostumados à estabilidade na segurança. E aí eu explico para eles o que acontece nos países capitalistas e no Brasil especialmente, eles não conseguem compreender como é que a gente vive.
Assim como a gente tem dificuldade de compreender quem vive sem essa sensação de insegurança, né? Então, não chegaram lá as maras, as pandilhas centro-americanas, não chegou esse crime organizado, narcotráfico, essas formas criminais, essas grandes organizações internacionais criminosas? Olha, eu não tenho notícia, também não estudo esse assunto, mas da minha vivência como turista e tal, o que eu já vi, assim, você toma golpe. Então, assim, alguém fala assim: "Ah, eu não tenho leite para meu filho, você pode entrar naquela loja que cubano não pode entrar e comprar um leite para mim", no final o cara tá mancomunado com o cara de dentro da loja, isso é muito comum, tá? É muito comum. Então, eu sempre quando as pessoas vão para lá, eu falo sobre isso para elas se prepararem, porque a gente vai com o coração aberto, de querer ajudar, né. Então, é esse tipo de problema de segurança. Então, a pessoa entra, compra o leite, na verdade paga 10 vezes mais do que o leite custa, porque está mancomunado com o cara de dentro da loja e você entendeu? Tem essas coisas. E A então, questão existem lojas que os cubanos não podem entrar? não é que não pode entrar, é que ela é cobrada em dólar e os cubanos recebem na moeda nacional. Então, tem loja e aí recebem dólar por quê? Porque tem produto que só vem da importação. E aí entra por dólar. Só que essa população, boa parte da população de Cuba tem acesso a dólar, porque tem família fora, porque tem contato fora. Já saiu muita gente, aliás, esse é um problema atual que eu considero grave. Não acho normal e não acho simples culpar a revolução também, porque essa não é a resposta, única para isso. Nem sei se é a principal, sinceramente. Mas tem essas coisas. Então, questão de drogas, lá tem um entendimento de que as drogas, elas têm um cunho ideológico, de que as drogas entram no país como uma forma de destruição por dentro, do imperialismo entrar. Então, é uma outra percepção. Então, a questão da droga, ela é muito controlada, assim, reprimida pelo Estado, porque também tem esse cunho político. Então, é muito difícil. Aqui você anda na rua, você vê gente, né, fumando maconha, você sente o cheiro e lá. Lá não é simples, isso você não vê. E eles Então reprimem, né. não rola eu levar meu baseadinho pra fumar Não na beira da rola. praia lá em Cuba. Vai dar ruim. Vai primeiro que não é comum, primeiro que as pessoas não acham normal. Então é um outro entendimento. A questão de saúde, lá funciona muito bem, eu já caí, precisei ir para um hospital, eu já fui lá conversar, minha mãe teve um problema grave de câncer no olho e eu sabia que a medicina cubana era muito ótima e eu fui num hospital que era referência em saúde ocular, fui recebida super bem pelo médico, conversei para saber se o tratamento que eu estava fazendo aqui no Brasil, né, que estavam fazendo com ela era bom, adequado. Mas o que está acontecendo hoje, Miriam? Não tem suprimentos hospitalares e nem remédios. E por que não tem? Por causa do bloqueio. O bloqueio está asfixiando tanto Cuba, você não consegue, ter dipirona. Uma vez, recente que eu fui em 2022, que era final de pandemia, tal, e tinha aquela como é que chamava? Aquela doença do macaco, tal, não sei o quê. E aí a gente era estrangeiro, fui fazer um curso de rádio em Havana, e a gente era obrigatório a gente ir lá passar por um exame se a gente tinha essa doença. Então foram no alojamento que eu estava, pegaram não, né, chamaram todos os estrangeiros e nos levaram até o hospital. Chegando lá, não tinha agulha para fazer, nós voltamos. E isso só piorou. Então, assim, eu mando medicamentos, assim, de uso diário, assim, medicamento de tireoide, medicamento para dor, medicamento para estômago. Você imagina, quem tem dor de estômago não tem o acesso a um antiácido, sabe? Não tem, tá com uma dor, não tem. Então isso chega através da solidariedade das pessoas, porque todo mundo sabe que se tem bloqueio, quem vende para Cuba ou quem é solidário a Cuba enquanto Estado é punido economicamente pelos Estados Unidos. Então é um Mas custo alto, e né? um turista? É. E um turista que que precise de uma dipirona, ele consegue? Não, não tem no país. Nem pagando em dólar. Não, não tem.
Então, assim, não existe desabastecimento, eu não estou falando que é uma situação de inflação, é de desabastecimento. Por exemplo, a questão da crise alimentar que eles estão tendo agora, são as 2 coisas. Existem os alimentos e eles estão com valor inflacionário grande, mas existe também desabastecimento já, embora eu vejo muita gente da esquerda não admitindo e a gente tem relatos, né. A situação até porque a vivência em Havana não quer dizer que é a vivência em Cuba. Cuba tem o tamanho daqui de São Paulo, assim, em população, mais ou menos uns 12 milhões, mas é um país inteiro. E é muito diverso, você vai em São Paulo, capital, e você vai para o interior, é muito diferente, lá também. Então quem está em Havana tem mais acesso a muitas coisas. Então se já está ruim em Havana, você consegue imaginar como está no resto do país. Por exemplo, os apagões. Lá em Havana, tempos atrás, estava 4 horas diárias de apagão. No interior, uma amiga minha já estava com 4 horas só de luz durante o dia. Ela passava as outras 20 horas sem energia, porque falta o equipamento, a peça das termoelétricas, enfim, da indústria de energia, que é russa, quer dizer, soviética no caso, né. Não existe mais, e se existe, também eles não conseguem repor, e vai quebrando. E por causa do bloqueio eles não conseguem importar novas. Então é uma coisa que vai imbricando na outra, enquanto isso tem ciclone passando, porque ali quando tem desastre de ciclone nos Estados Unidos, a gente sempre está sabendo, né, a Globo, principalmente, Globo News, fala e a gente sabe em detalhes o que aconteceu com a população dos Estados Unidos. Mas muitas vezes passou por Cuba, porque Cuba é muito perto. E lá, agora essa semana que a gente está gravando, por exemplo, tá inundado, porque passou um ciclone, lá chegou a 0 graus, a gente está sabendo das nevascas nos Estados Unidos nesse momento, mas Cuba está passando por esse problema lá também, né, então, você vê, uma coisa puxa a outra, você me perguntou uma coisa, eu vou indo, porque é muito complexo. Então, assim, a educação existe para todo mundo, isso é real, assim, e ela é gratuita, e as pessoas têm ensino superior. Mas, o que que acontece? Muita gente que tem ensino superior não consegue exercer a profissão, porque o mercado não foi desenvolvido, porque existe bloqueio, porque existe problemas administrativos também, é óbvio. São governos, a gente sabe que existem problemas, né. E não só E governo, são seres humanos, é né? isso. E Seres muitas vezes humanos são que se homens. atrapalham. São homens que estão no governo, são homens, não há diversidade. A gente sabe que não adianta. Então você tem que ter diversidade de gênero, de tudo. Lá não tem, aqui também não tem. A gente fala: "Nossa, olha lá, só tem homem", aqui também, vamos lá, né, vamos lá. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Essas questões, outro estereótipo frequente que se tem a respeito de Cuba é que existe uma espécie de censura, uma espécie de bloqueio à chegada de informações, ideias de fora, a produtos de fora sim, porque tem o embargo dos Estados Unidos, né, mas também há ideias externas, né, uma limitação do acesso à internet, os canais oficiais distorcem as informações, é isso que se ouve no senso comum. Então a gente, já faz alguns anos está tendo essa nova, talvez não tão nova, onda feminista, né, essa questão de gênero, chegou em Cuba, ela, de repente é atacada como uma coisa dos Estados Unidos, uma coisa do mundo capitalista, ou não, ela é muito bem vista e muito bem acolhida, e essa disputa dos papéis de gênero está se dando, está começando a acontecer. Como que chega essa informação que lá na época da revolução eu duvido muito que estivesse muito presente, né? Olha, a Célia Sanches, que foi uma das principais guerrilheiras da Revolução Cubana e foi uma das, pessoas mais próximas do Fidel, ela é o símbolo da luta feminista em Cuba, ainda hoje.
Então não é algo que não se fala. A questão, Miriam, é que assim, uma coisa é você então assim, você nunca pode tirar de perspectiva que Cuba é um país que está em guerra. Está em guerra desde de que há esse embargo. Uma guerra que não tem bombardeios mais, por enquanto, até hoje, não sabemos o que o Trump vai fazer, porque quem que pode assegurar que ele não vai fazer, não é mesmo? E o Rubio também, né, o secretário dele. Mas, por exemplo, tem blogueiros famosos que tiveram problemas, sim, de ficarem falando contra o governo, mas quando você vai estudar a situação, eles são financiados pelos Estados Unidos, Miriam. Como é que você então não é necessariamente aliás, não é pelo que a pessoa está falando de crítica, é qual é o objetivo dela. Ela está ganhando dinheiro dos Estados Unidos, que é o inimigo de Cuba. Então, eu participei já de diversas atividades, inclusive com institutos estatais, em que as pessoas tinham críticas à revolução e falavam abertamente. E ninguém não vai ter um policial que vai entrar, não tem esse lá. Só por você ser crítico ou ser de alguma condição, eles vão te levar. Mas existe sim uma vigilância sobre essa questão de quem está te pagando. Por que você está falando isso? Porque você quer melhorar o seu país? Ou porque você quer derrubar o governo? E eu acho que isso, quando a gente coloca tudo no mesmo saco, você tira o que é principal para a gente olhar. Então, é óbvio, lá é tudo estatal, assim, né, de comunicação, né, dos principais canais de TV e tal. E é óbvio que isso acarreta também questões de pluralidade. Mas aí eu vou te perguntar, Miriam, aqui no Brasil, que 90 e tantos por cento é comercial, isso também dá muito problema. Claro. Então, né? Então é isso, assim, o problema é que a gente usa muita a régua nossa, que é problemática, para medir se os outros estão corretos ou não. Então, existem problemas no nosso sistema e existem problemas nos deles também, né? Essa questão da internet, por exemplo. Você fala, as pessoas não têm acesso à internet. Primeiro que tem, todo mundo tem WhatsApp, viu? Todo mundo tem celular lá. Todo mundo. Lá não Como pega é que YouTube. como é que chegam esses celulares, considerando que a maioria das marcas é estadunidense ou de países com fortes relações com os Estados Unidos? Não chega por meios oficiais, né, Miriam? Vai chegando por gente que vai comprando, vai levando, vai entrando, vai da China, vai entendeu? Existe só para você ter uma ideia de como é a questão do embargo, teve uma vez que eu fui para lá e tinha passado um furacão Sandy, eu não sei se você vai lembrar, mas é um furacão que detonou os Estados Unidos, foi muito grave. E eu estava lá e tinha detonado a região sul de Cuba. E detonado casas, enfim. E aí o governo, dali uma semana, fez um convênio com uma empresa chinesa de fogões elétricos, porque como lá tem muito problema de petróleo, tal, a maioria eles cozinham muito em panelas elétricas, é tudo elétrico, não é gás comum nosso. E passou alguns dias, sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos compraram a fábrica da China. Não é que havia uma negociação antes, é porque os Estados Unidos não quer que as pessoas tenham acesso, ele quer asfixiar Cuba, que é o que está acontecendo agora, né, asfixiar mais ainda, só que agora como a situação já estava muito ruim em Cuba, eu tenho lido bastante sobre o que o Trump quer, um genocídio. Eu não duvido, porque a situação vai ficar muito desesperadora muito rápido. Então, Mas qual é a real ofensa que uma ilha no Caribe oferece aos estados? A gente não está mais exatamente naquela Guerra Fria, né. Qual é a ameaça que Cuba representa para os Estados Unidos hoje? olha, a gente não está numa guerra fria, porque a gente está em outro tipo de guerra, caminhando para a Terceira Guerra Mundial, então não tem nada de tranquilidade, né, as coisas são Não, mas escancaradas. as Forças Armadas cubanas comparado com as Forças Armadas estadunidenses, o poder, o soft power cubano versus soft power estadunidense, assim, mesmo se todos os cubanos deixassem a ilha e migrassem todos para Miami, isso ia ser uma coceirinha na unha do mindinho, né, assim, qual é a real, ofensa que Cuba representa para
para os Estados Unidos para se manter esse embargo? Olha, eu acho que só a existência de Cuba em 2026, sendo uma ilha socialista, para este momento que a gente vê o imperialismo norte-americano avançando sobre o mundo e a disputa entre ele e a China, é uma ofensa enorme até hoje Cuba existir. Do ponto de vista político, Cuba ele é um aceno para muitas nações que têm governos progressistas de que outra maneira de viver é possível. Então, existe uma coisa simbólica e política. Para além disso, Cuba está numa localização estratégica. Ela é muito próxima dos Estados Unidos e ela está numa localização que economicamente seria ótima se fosse para os Estados Unidos, para eles, né? Para além disso, eu até estava conversando com um amigo recentemente sobre isso. Eu nunca li nada, mas sobre esse aspecto, mas, por exemplo, não sei se você viu o quanto que tinha de projetos de imobiliários em Gaza, que justificariam o porquê deles quererem aquela parte, né, de Gaza e de praias e de, né, Cuba, você imagina o que aquilo não seria, porque se alguém que está ouvindo já foi para Cuba sabe a beleza que são aquelas praias do Caribe, quentinhas, maravilhosas. Então, assim, o que não falta é motivos. Cuba não é insignificante. Tanto que não é que você vê que ela está no centro das questões do Trump hoje para a América Latina. Inclusive, essa questão com a Venezuela tem também tudo a ver com Cuba. Assim que eles sequestraram o Nicolás Maduro, eu na hora pensei, Cuba tá lascada. Embora estava todo mundo falando sobre a Venezuela, eu falei, agora eu tô entendendo o que vai acontecer. E é isso que a gente está vendo agora, ele só piorou a situação, né? Porque, para além da questão do petróleo, por exemplo, a internet só chegou a Cuba anos atrás, na época do Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez peitou os Estados Unidos e o bloqueio e puxou cabos submarinos para Cuba. E sabe o que os Estados Unidos fizeram? Eles iam cortando em alto mar, com submarinos, esses cabos. Então é uma guerra. Então, assim, você fala, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Por quê? É porque o governo não quer que eles acessem as redes sociais, que eles não querem que as. Gente, existem. Eu acho que até para chegar nesse ponto, você tem tantas outras coisas que estão acontecendo que não dá para chegar numa análise dessa. Pode ser que a gente até conclua que existe também uma ação, não sei. Mas, por exemplo, lá não pega YouTube, não tem nada a ver com o governo. Lá não tem Spotify, não tem nada a ver com o governo cubano, tem tudo a ver com bloqueio. Então, é complexo. Eu sei que quem está sofrendo é o povo cubano e a situação vai degringolar muito rápido, assim. E isso me tira o sono, confesso. Outro dia eu estava conversando com o DJ Fatah, que é um DJ especializado em reggaeton. A gente fez um episódio super bacana sobre Porto Rico, reggaeton e política, né? A gente falou um pouco sobre o status de colônia dos Estados Unidos, de Porto Rico, né? E antes da Revolução, havia um Estado completamente conivente com os Estados Unidos, que a Revolução derrubou e transformou em outra coisa, né? Então, você acredita... eu fiz essa pergunta para o DJ Fatah e ele acredita que sim, e eu quero ouvir mais ideias, mais respostas. Você acredita que Cuba, sem a Revolução, teria virado Porto Rico? Me parece óbvio. Porque os Estados Unidos estavam, quando a independência de Cuba, então sai a Espanha, os Estados Unidos entraram, né? Inclusive fiz um shorts para o YouTube ano passado, acho que foi, por exemplo, você sabia que tem uma cidade em Cuba que se chama Hershey's? Sim, Hershey's, do chocolate Hershey's, sabe? Pois é, também não sabia. Sabe por quê que ela chama Hershey's? Porque o cara que produzia, que chegou a produzir o chocolate Hershey's, era um latifundiário, mega milionário, que estava em Cuba produzindo açúcar. E isso movimentou toda uma cidade. E quando chega a Revolução e fala,
aqui você não vai pegar nossa riqueza, vai levar embora, isso aqui vai ser dos trabalhadores, ele teve que ir embora. E hoje essa cidade já é meio cidade fantasma, mas continua se chamando Hershey's. Então, assim, e que, na verdade, esse açúcar veio depois a produzir o quê? O rum Havana Club. Coisa vai puxando a outra. Então, os Estados Unidos tem um histórico de estar em Cuba para a extração de riqueza, como eles fazem em qualquer lugar que eles estejam, né? Eu acho que se não houvesse a revolução, é daí que vem o embargo. O embargo vem do momento em que os Estados Unidos percebe que não vai ter nenhuma concessão do governo cubano à presença dos Estados Unidos lá, economicamente. É sobre isso. Então, eu acho que é isso que o Trump quer. E eu acho que o Trump deve ter naquela mente, que eu não vou nem falar doentia, porque eu não acho que é doença, eu acho que é caráter, mas nessa mente perversa dele, eu acho que ele quer ter o trunfo de eu derrubei o governo, o socialismo cubano. Isso não é pouco para uma pessoa com uma mente daquela, sabe? Então, tem isso também. Enquanto eu estava falando, lembrei sobre essa questão da informação, de falar coisas contra o governo. Queria convidar os ouvintes a procurar no Instagram, por exemplo, perfis de cubanos que criticam a revolução. Tá cheio. Eles estão lá em Cuba. Não tô falando dos que estão em Miami. Miami tem mais ainda, né? Mas, assim, dos que estão lá, eles continuam existindo, assim como tem os outros. E ninguém tá sendo preso por causa disso, entendeu? E aí eu queria falar um pouco da Ioane Sanchez, jornalista cubana, também crítica Era ela que eu ao estava go- mencionando quando eu falei que estava Ah, recebendo dinheiro dos então. Estados Unidos. Ah, tá. Justamente, eu queria falar dela, porque durante um tempo, aí começo dos anos 2000, não vou me lembrar o ano exatamente, eu quis começar a me inteirar sobre Cuba, né? E ela foi a primeira pessoa que me apareceu, né? Então, conta um pouquinho mais sobre a Ioane Sanchez, da onde ela surge, que ela está fazendo agora, porque ela começou muito nova, que eu me Eu vou te lembre, né, ela era uma jovem jornalista, e o que me chegou sobre ela é que era uma grande promessa de crítica ao regime cubano, né. Então, me conta um pouquinho mais sobre essa história da Joany Sanchez. Olha, já faz tanto tempo e eu confesso que eu não acompanhei ela depois, é isso, foi anos 2000. Mas, eu tenho o livro dela, que eu não acho que a gente tem que, né, eu acho que a gente tem que conhecer quem são as pessoas que pensam diferente. Então eu tenho o livro dela, infelizmente dei esse dinheiro para ela, não gosto dela por uma questão, não há problemas em ser críticos, inclusive, por exemplo, Leonardo Padura é crítico, mas é uma crítica consciente, é uma crítica embasada, não é uma crítica que é financiada pelos Estados Unidos. Por exemplo, você sabia que a Ioane Sanchez ganhou vários prêmios, como se fosse suposta, defensora da liberdade, e eram tudo prêmios para chegar dólar para ela, que eram tudo prêmios promovidos pelos Estados Unidos. Então, estava se beneficiando da crítica. A crítica dela não era genuína. E por conta disso, eu acho que, sinceramente, ainda bem que ela sumiu. Eu não tenho saudade nenhuma dessa época, mas pessoas que estão estudando e que estão falando sobre os problemas que tem o governo cubano hoje, ponderando o que é Cuba hoje dentro do embargo, porque nem tudo é culpa do embargo, é óbvio, mas você não pode olhar para Cuba sem passar pelo embargo. Se você fizer qualquer análise sobre Cuba sem passar pelo embargo, você está sendo irresponsável. Então a crítica, ela deve ser feita, ela é feita por cubanos, mas ela muitas vezes ela é feita descontextualizada. Então esses detalhes, por exemplo, que eu estou contando aqui no podcast de como é que é a vida, como é que é tal, a maioria das pessoas não sabe, assim, que não tinha internet para todo mundo, porque os Estados Unidos não deixava chegar a internet lá. Todo mundo achava que era porque o governo cubano não quer que as pessoas acessem a internet, para elas não verem como o mundo pode ser melhor. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Existe a gente até pode falar disso se tivesse todo mundo com acesso e eles estivessem falando, você não pode acessar esses sites, né? En la mezcla de lo puro
y antes que puro fue mezcla. E acho que eu vou adiantar então, a última pergunta, que é quem são eu sempre peço dicas culturais e acho que aqui eu vou ser bem específica, né. Você pode recomendar alguns nomes de cubanos ou, estrangeiros que estejam falando, de forma, bem embasada sobre Cuba? Quem que a gente pode ler, ouvir, assistir por aí para saber mais sobre Cuba? Então, tem o Padura, que tem uma visão que eu não concordo 100%, mas eu consigo entender a crítica dele, consigo absorver mais de Cuba lendo ele, né. Então, inclusive, ele lançou um livro recentemente no Brasil esse ano, que tem o prefácio da Joana Salem, que é uma professora que eu já entrevistei no La Cubana, inclusive, e eu não li ainda, mas eu sei que está sendo muito bem recomendado, então essa é uma coisa mais atual. Mas eu acho que tem uma coletânea que é a mais atual e ponderada, não utópica, porém você não pode nem dizer que ela é contra-revolucionária, nem que ela é a favor da revolução. Ela vai trazendo vários aspectos, que é uma coleção da editora Elefante, que foi organizada por professores do Prolan, da USP. Esqueci como é que é o nome. Bom, enfim, depois você deixa na descrição aí, mas que Deixo são tu tudo por escrito. mas que fala inclusive dessa sociedade do cansaço em Cuba. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas, porque beleza, o problema é do embargo, beleza, o problema é do governo cubano, o problema é do Trump. Na sua vida cotidiana você está exausto, você não, a sua geladeira está descongelando, você não consegue ter uma comida porque ela apodrece, porque não tem luz, você não consegue, tem mil e umas dificuldades, né? Não tem água, porque não tem bombeamento, porque não tem como, não está funcionando. Então, esse livro eu acho muito bom para ler e se inteirar, mas para além disso eu acho que a gente precisa ter fontes de informação, diversas. E aí eu acho que, assim, as pessoas precisam saber o que os meios de comunicação cubanos estão falando. Porque se aqui a gente está ouvindo a Globo, que ela é plenamente comercial, profundamente comercial, por que a gente não vai ouvir também a estatal lá? Que é um sistema que é defendido pelo povo durante as eleições. Então, eu acho que a gente tem que seguir perfis de, da estrutura de estatal, a gente tem que seguir perfis de pessoas que estão falando sobre Cuba, contra ou a favor. Outro dia eu vi um vídeo, Miriam, que eu não sabia se eu ria, se eu ficava indignada, que era de um cubano falando dos problemas que ele avaliava em Cuba, era no Instagram, um perfil. E ele falava assim: "Vou falar 5 problemas". E aí ele começou a falar do tipo assim: "Aqui a gente é obrigado a fazer o serviço militar obrigatório", como se isso fosse uma coisa do socialismo, do não sei o quê. E eu fiquei olhando e falei: "Gente, ele não tem noção de como é isso no mundo". Aí vem o número 2. Aqui a gente, pode ir no hospital, mas não tem agulha. E eu pensei assim: "Aqui também não". Fui no Sul semana passada, não tinha agulha, as pessoas estavam levando na unidade que eu fui. Então são coisas que as pessoas eles também assim como a gente é difícil da gente compreender o mundo deles, também é difícil para eles compreenderem e separar o que é problema realmente da vivência deles e o que não é. É tudo muito complexo, mas eu sugiro que as pessoas busquem informação, porque é muito fácil chegar para a gente informação sobre Estados Unidos, sobre, enfim, a China. Sobre Cuba é muito difícil, porque há menor produção de informação e há uma disputa ideológica também, de que essas informações não cheguem, para a gente não ficar sabendo, e aí a gente fica girando em falso com fake news ou com, desinformação ou com pensamentos, achando a gente falando achismos, e sai falando por aí, né. Então, precisa ser uma busca ativa, que eu tô querendo dizer. Você não vai saber mais de Cuba se você tiver no Instagram só, ali com quem você já segue. Tem que querer. E eu acho que vale muito a pena, sabe? A minha próxima pergunta, você mencionou aí eleições. Existem eleições, é um consenso, pelo menos nas minhas fontes de informação, as pessoas com quem eu converso, que Cuba é uma ditadura. Existem eleições, essas eleições são limpas, são justas.
como funciona isso e queria também saber, no seu ponto de vista, se essa ideia de que Cuba é uma ditadura, é verdadeira e como funcionam as eleições. Tem eleições e tem muitas eleições e eu acho muito interessante o sistema deles. Não sei em minúcias para falar agora, mas existem informações, existem vídeos que explicam exatamente, porque aqui nem é dos Estados Unidos que é mais complexo, a gente olha e meio que não consegue entender muito bem, mas lá eles vão fazendo, lá é uma coisa muito popular, a organização da eleição, de quem, como é que são definidos quem vão ser candidatos a deputados, quais são as bandeiras, quais são, né, lá, por exemplo, o casamento gay, ele é legalizado, assim, eles são muito para frente. Não sei se vocês sabem, por exemplo, a filha do Raul, ela é uma grande ativista pelos direitos LGBT, então, e tá lá fazendo política, vamos lá. Então lá são feitas assembleias, é tudo muito participativo, porque a organização da sociedade já é assim. Então é normal eles estarem envolvidos na política, o que não é normal aqui no Brasil, né, a gente aqui acha ruim, acha estranho. Então Sou apolítico, sou é neutro. bom, isso, em tese é bom você ser apolítico, porque você não se mete com lá os lados, enfim. Isso tudo faz parte do pensamento, né, capitalista, mas enfim, do individualismo, de mil coisas. Lá, então eles têm uma sequência de assembleias, de plebiscitos, que vão chegando até o momento de que vão sair os candidatos e vai ter eleições e as pessoas vão às urnas, as pessoas então, mas como as pessoas não acessam, as que estão fora de Cuba, esse sistema, eles acham que é uma ditadura. E é engraçado que, Trump ninguém chama de ditadura, né. E olha o que ele está fazendo. Então, são 2 pesos, 2 medidas. E falta informação. Não é porque você não gosta do sistema que o outro país está, escolheu e que para você jamais gostaria, então que você vai colocar ele como um inimigo seu, que você vai falar que é ditadura. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. E pode ser e não quer dizer que o deles é melhor que o nosso. E eu acho que isso é muito difícil as pessoas, ainda mais nessa época de polarização que a gente tem, acho que ficou muito mais difícil discutir isso, né, de que é uma escolha. Aí você fala assim: "Mas como é que as pessoas iam escolher isso?" Porque as pessoas são diversas, porque Cuba sempre foi explorado, as pessoas sabem como era a vida antes da revolução. Existe hoje um problema geracional, óbvio, os jovens naturalizam que tá tudo ok, que a coisa não pode empeorar, que nem no Brasil, né, teve a época que estava todo mundo com política pública, que tinha o governo Lula, lá-lá-lá, e aí todo mundo achou normal que ia ter universidade sempre, que ia ter política pública de renda, aí vem Bolsonaro, tira tudo, a gente fala: "Nossa, pode ficar assim ruim? Então vamos botar de novo Lula", entende? Esse é um movimento que é geracional também, né, que é da política também, né, de Quero desconectar. mandar quero mandar um beijo pro desquerido Tiririca, que pior que tá não fica, Bote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. fica. É, fica, as coisas ficam. Então as pessoas você fala assim: "Nossa, mas é horrível o jeito que os cubanos vivem". Primeiro, você se informou o suficiente para isso? Tá, se você se informou o suficiente, e por que que você acha horrível? Pode ser porque você não queria para você, mas para eles, no comparativo do que estava antes da revolução, a pobreza era gigantesca e profunda, miséria. Da época que o Fidel, venceu a revolução em 59, o índice de analfabetismo era, assim, a grande maioria da população. Por isso que o Che resolveu fazer uma rádio clandestina para se comunicar com a população. Não adiantava fazer um jornal só. Porque você não ia atingir a população toda, e principalmente os mais pobres, que não conseguiriam ler. Então, tudo tem um contexto, e eu acho que hoje a gente vive uma época em que tirar o contexto para simplificar, para poder fazer um videozinho rápido, para poder dar uma opinião que lacra, ela causa prejuízos enormes, assim. E você não precisa saber de tudo para sair falando, mas você precisa estar aberto a ouvir coisas que talvez você desconheça e talvez você não goste. Então é complexo, mas eu convido as pessoas a buscarem informações, acho que em 2026
A Cuba vai estar no centro também, né, da geopolítica mundial, e o que se mais quer, o capitalismo mais quer, é que a gente não fale de Cuba. Então, é por isso que eu vou continuar fazendo a La Cubana do jeito que der, sem patrocínio, sempre que é possível faço um novo episódio, vou fazer o 10º em breve, vai estar no ar, para a gente ir conhecendo mais. Eu também não sei tudo, eu sei o que eu vi, né, e aí eu acho que só com esses conhecimentos que a gente consegue ir fazendo uma visão crítica embasada, não de fake news e desinformação, né, não é mole. Señores. Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. E, bom, a gente vai chegando aqui ao final do episódio. Normalmente eu peço dicas culturais, que a gente adiantou aqui para o meio do episódio, mas eu tenho uma última pergunta. Se você tivesse acesso a todo o poder e todo o dinheiro do mundo, que decisões, o que você faria por Cuba? Eu acho que tem que resolver a questão alimentar, né, porque de barriga vazia não tem como você exigir que as pessoas briguem por seus direitos, se a pessoa está lutando pela sua própria sobrevivência mesmo, não estou falando de ter uma vida boa, é de sobreviver, de se manter viva. É difícil, então quando você tem uma questão política que coloca a vida das pessoas a alimentar, eh eu acho que isso é o central para ser resolvido. E tem uma coisa, Cuba é uma ilha pequena, mesmo que ela tivesse, dinheiro, tivesse tudo, ela não seria capaz de fazer toda essa produzir todos os alimentos. Ela depende, porque, assim, tem uma questão de solo, tem 1001 questões. Então ela depende da solidariedade internacional para existir. E na nossa lógica do mundo, a gente não faz nada para o outro se a gente não tiver algum ganho. Então, essa lógica da solidariedade, de vamos só ser humanitário, eu acho que a questão é humanitária, de humanidade, não importa qual é o regime, qual é o sistema. Então eu acho que resolver esse acesso digno aos alimentos, a diversidade de alimentos, enfim, isso tudo eu acho que é primordial quando a gente fala de Cuba, e hoje é a principal questão, na minha opinião, sobre Cuba, porque eles não estão no mapa da fome, né. Eu entrevistei recentemente o Frei Beto e ele relembrou isso. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão comendo bem, minimamente. Então tem aí Uhum. todo um campo de vida difícil, né. Então eu consigo pensar só nessa questão alimentar, assim, primeira. Poxa, curioso, eu imaginei que você diria alguma coisa tipo acabar com o embargo a Cuba. Eh, eu, sei lá, viraria presidente dos Estados Unidos e acabaria com o embargo e todas as hostilidades a Cuba, que acho que também é uma forma Seria ótimo, se eu pudesse resolver o fazer problema também. resolver, grande parte dos problemas da ilha. Bia, é um prazer enorme te ter aqui. A gente ainda sobrou papo aqui na pauta para mais umas 5 horas de conversa, mas a gente tem aqui as nossas limitações de tempo e de horário e de compromissos pessoais. Te agradeço imensamente por compartilhar suas vivências e os seus conhecimentos sobre Cuba, porque é um lugar que, como eu disse no começo, né, tanto a direita quanto a esquerda reivindicam diferentes aspectos de Cuba, um como um paraíso, o outro como um inferno, né, e eu acho que por trás de tudo isso tem, as diferentes realidades materiais de Cuba, né, tem muito estereótipo que
Sim, é uma ilha socialista, sim, a saúde, a educação e a segurança funcionam, mas sim, as pessoas também estão com problemas de alimentação, né, então é muito importante a gente, a partir dos estereótipos, tentar captar, pelo menos parcialmente, qual que é a realidade ou quais são as diferentes realidades do país. Te agradeço demais, Bia, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e vida longa ao seu podcast. Muito obrigada, Bia. Até as próximas. Até.